Salve galera, aqui quem fala é o Darkstorm, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos finalmente começar a explorar as dunas, o deserto que nós temos aqui, porque eu quero renderizar o mapa e também explicar algumas coisinhas para vocês. Apesar do deserto ter o nome de deserto, na verdade é um local cheio de riquezas e vocês vão ver hoje o porquê disso. Primeiramente, para ir para lá, eu esperei amanhecer, então tá mais ou menos 6 horas da manhã aqui, bem cedinho, porque caso anoiteça é bem ruim de enxergar aqui nesse mapa, tá? Mesmo que o gama esteja ativo. Eu vou pegar aqui algumas poções, ó. Eu fiz mais algumas, eu já tinha umas 3, se eu não me engano, eu fiz mais algumas aqui para me conseguir levar. Essa poção, cada uma tem um tempo de duração de 10 minutos, mesmo assim eu vou levar um pouco a mais porque serve como água caso eu precise. Eu não tenho muitas garantias que vai ter ou não alguma tempestade de areia, ou até mesmo algum desastre natural aí como aquele de calor, então é bom levar um pouco de água. Inclusive, eu vou levar mais de um cantil, mesmo que o cantil aí não seja muito eficiente, e as poções também servem como água para o futuro. Vai estragar aqui, ó. Uma delas vai estragar, mas não tem problema. O meu companheiro de viagem será o Tlacoléu. Eu esperei ele upar bastante para mim ir para lá. Inclusive, aqueles golems que eu matei foi para testar como é que estava a resistência dele para dano e também quanto ele conseguia receber. Então, isso já foi um teste, porque nas dunas eu sei que nós temos o Verme da Morte. Não sei se ele é forte, se ele é fraco. Provavelmente nós encontramos algum. Também não sei como é que funcionam os encontros, se tem muito, se tem pouco. Mas eu não estou muito confiante nisso, então é melhor estar bem upado. Eu quero fazer o capacete aqui da roupa do deserto, porque eu não fiz ainda. Eu quero ver como é que vai ser, se vai ter aquela aparência de óculos ou não. Mas vamos testar como é que vai funcionar. O gráfico também aqui está no baixo atualmente, eu sempre fico alternando entre alto, baixo, médio, mas talvez não mude muita coisa não. Eu vou levar agentados na Pokébola, para caso eu precise vir da base com rapidez. Eu pego o Tlacoléu na Pokébola e venho com argentados. Vamos encher aqui os cantis, beber um pouco de água e partir. O que acontece? Esse mapa, eu já devia ter feito isso na verdade, mas eu fiz, entre aspas, parcialmente. Eu já renderizei boa parte do mapa. Porém, todo o deserto eu não renderizei ainda, como vocês podem perceber. E assim eu vou fazer uma volta até a metade do mapa. Eu quero fazer isso para me conseguir renderizar as áreas que eu não renderizei ainda. Então o meu mapa ainda não está completo. Isso aqui atrapalha um pouco, tá? Na questão da renderização e spawn de criaturas. Então eu vou pegar o Tlacoléu e vamos partir para as dunas e eu já volto com vocês. Olha só, acabamos de chegar aqui em um local que já dá ligação nas dunas. E vamos lá começar a explorar esse local simplesmente maravilhoso. Aqui no deserto, eu estou bem curioso para descobrir quais criaturas tem. Eu já sei que tem algumas, tá? O ponto de início será esse daqui e o final será na ponta da ravina. A ravina vai até mais ou menos a metade do mapa, então eu quero renderizar primeiramente essa parte e talvez outro dia eu vou lá e renderizo a outra metade das dunas, porque as dunas é um local mais rico do que parece. Quais são os principais objetivos de hoje? Eu quero pegar o máximo de nota possível que eu encontrar para me conseguir upar para o nível 100 ou perto disso, porque eu quero distribuir mais alguns pontos aí de atributos e deixar também alguns pontos de engrama sobrando, porque eu vou aprender muita coisa no futuro em grande quantidade, então eu preciso ter uma grande quantidade de pontos aí para não precisar aí tomar mini wipe por enquanto. Aqui nas dunas é sempre bom estar um pouco apreensivo. Por quê? Essa aqui é a primeira vez que eu venho nas dunas, eu não sei como é que eu vou encontrar o Verme da Morte, se tem alguma maneira de identificar ele ou não. Então tem que estar sempre atento e principalmente escutando aqui como é que está funcionando. As notinhas vão ser extremamente fáceis aqui, ó, de encontrar, já que todas elas estarão em ruínas. Aqui no deserto tem muitas ruínas, então será bem fácil de encontrar, como vocês podem ver, ó. O deserto é um local muito vasto e limpo, então basta ver onde é que tem a ruína, ir lá e pegar a nota. Como eu vim dizendo para vocês, eu já sei algumas criaturas que tem aqui no deserto, que eu já vi anteriormente nas bordas do deserto, mas eu nunca entrei aqui para as profundezas, vamos colocar assim, das dunas, né? Inclusive, estou me sentindo extremamente confortável andando nesse local. Que local de paz, hein? Caramba! O sol, pelo visto, ainda não está tão escaldante. E talvez eu desligue aqui até o som das notas, tá? Porque vai ficar sempre aqui muitas notas sendo pegas. Já estou muito longe ali da parte das montanhas e eu realmente não sei onde é que é a borda desse mapa. Até agora nenhuma criatura nova foi avistada. Uma anti-Artopleiro eu sabia que já tinha. Nós temos aqui o Abutre.
E realmente eu não sei exatamente o motivo, mas essas dunas me passam uma sensação boa, cara. É bem interessante andar aqui, tá? Bem interessante. O meu Tlacoléu não é tão rápido assim, mas ele consegue manter o pique. Então é tranquilo, a estamina dele é grande, eu upei bastante melee e vida nele, não sei como é que vai se comportar contra o Verme da Morte, tô bem curioso com isso. Eu também quero descobrir como é que eu vejo que tem um Verme da Morte, porque andar no deserto, às escuras, né, não é do meu feitio. Em algum momento eu vou andar até a borda do mapa pra mim descobrir. Caramba, o que é isso aqui? Parecendo um slime de areia. Que doideira, é bug. Certeza que é bug. Olha. Ei, meu Deus! Calma aí. Qual a força desse bicho? Será que é mais forte que o Golem? Caramba! Cara, o bicho é bonito, hein? Ele não sai do lugar, não? Ele fica travado aí, é? Eu tenho que descobrir como é que ele funciona. Porque assim eu consigo dominar. Vou tentar matar ele aqui pra mim ver. Se lá quando eu estiver quase morrendo, eu fujo. Tá não, ó. Tá sangrando já. Quero ver o nível dele. Presta atenção. Qual vai ser o nível e a vida. Calma aí. Quando morrer, ele mostra ali, ó, o nível e a vida na parte superior. Eu quero matar ele sem coletar o corpo pra mim ver como é que ele é. 25 mil de vida, pelo visto, nível 1. Algo do tipo, não foi? Acho que foi. Eu prestei atenção um pouquinho. Sangue! Sangue e o chifre aqui, ó. De Verme da Morte. Cara, eu realmente não entendi o que aconteceu aqui. Do nada apareceu um slime aqui na ruína e ele apareceu. Será que o Verme da Morte ele aparece aqui nas ruínas? Como é que funciona? Eu tenho que tentar entender isso hoje. Como é que ele funciona? Porque a partir do momento que você entende qual é seu inimigo, você consegue dominar a situação. Tomei mais dano do que eu queria tomar. 4k de vida. O melee ainda não chegou em 800 de melee. Pelo visto, o Verme da Morte dá pouquíssima carne e muita prime. E dá aqui o chifre, ó. Ah, o capacete eu não equipei. Vamos equipar o capacete para ver como é que fica aqui. Olha, pelo visto não muda nada na visão não, ó. Será que é porque o gráfico tá no baixo, que não apareceu nada aqui na tela? Ainda bem, né? Se ficasse aquele símbolozinho de scuba é horrível. Talvez, tem que testar isso depois. Aquela máscara de scuba, entre algumas aspas, apenas apareça quando tem alguma tempestade de areia. Estou pensando nisso aqui agora, talvez seja assim. Porém, né, vamos testar conforme o tempo vai passando. Fiquei muito curioso agora e um pouco apreensivo porque fui atacado do nada, simplesmente do nada, pelo Verme da Morte. Se o Verme da Morte for como o Titano, seguir um padrão, inclusive o Golem não segue um padrão, tá? O Golem tem nível diferente, tem dano diferente, vida diferente. Mas se o Verme da Morte seguir um padrão, já era. Vai ser fichinho dominar ele, tá? Muito tranquilo. Escaravelho! Realmente tem escaravelho aqui, ó, no deserto. Ah. Porém, eu vou domesticar ele, não por agora, apenas quando tiver uma base nova. Vamos continuar explorando aqui e eu já retorno. Olha só. O Verme da Morte tem uma manchinha, parecendo um slime na areia. Vocês viram? Eu vou tentar ver aqui qual o nível dele. Se manter nível 1 e 25k de vida, é tranquilo de matar. Mas o dano dele não é pouco, tá? O dano dele não é pouco mesmo. Meu Deus! Eu não vi o outro chegando. Agora eu me dei mal. Eu realmente não vi o outro chegando. Eu não consegui ver a vida daquele. Eu não consegui ver a vida e nem o nível, cara. Porque eu não upei aqui o Tlacoléu, não foi? Ou eu não me upei, na verdade. Anglergel? Eu realmente não sei pra que serve o Anglergel nesse mapa aqui, ó. Mais Anglergel. Se tem algum item específico pra craftar com Anglergel aqui que seja importante. Porque, pelo que eu tô entendendo aqui, apenas o Verme da Morte dropa o Anglergel. Porque eu nunca vi nenhuma outra criatura aqui pelo mapa que consiga dropar isso.
Aqui pelo deserto, pelo que eu percebi, nós vamos ter aqui, olha só, mais um verme da morte. Agora eu entendi como é que funciona. Agora eu entendi perfeitamente como é que funciona. É facilmente identificável o que é o verme da morte e o que não é. Aqui no deserto nós temos alguns locais que tem minérios, como vocês viram ali, que no caso é sal, pedra, algumas frutas. Não encontrei nenhum oásis ainda, tá? Aqui mais uma nota. Será que o verme da morte ele consegue sair aqui na ruína? Eu acho que ele não consegue, né? Porque da última vez ele bateu na ruína e depois ele saiu na areia. Ah, pensando nisso, provavelmente o verme da morte também não nos acompanhe até nossa parte ali rochosa, porque ele não consegue andar pela parte rochosa. Então as dunas realmente é o único perigo que tem. Eu particularmente me senti muito confortável andando aqui nas dunas, tá? Extremamente confortável. O sol não está tão intenso ainda, não sei o motivo. Talvez porque eu já upei 20 de fortitude, então o sol não está sendo problema, tá? Mas, bem confortável andar nas dunas. Já estou me aproximando aqui do obelisco azul. E eu quero ver como é que ele é, porque eu realmente nunca vim nesse obelisco, tá? Mesmo que aquela área lá está praticamente toda renderizada, eu nunca vim aqui nesse obelisco. Da última vez que eu passei aqui perto, eu não vim porque tinha uma cadeia de montanhas atrapalhando eu chegar até aqui. Não é atrapalhando, né? Porque eu estava com argentado, mas eu não queria vir até aqui porque eu queria mostrar pra vocês. E hoje, como nós temos a oportunidade de chegar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha pra ver como é que é. Pelo que eu imagino que seja, por ele estar posicionado em um local montanhoso, eu acho que ele será bem similar ao obelisco vermelho, que não é tão agradável, inclusive, esteticamente. Eu também quero descobrir quais criaturas novas que tem aqui. As criaturas, normalmente, elas spawnam em áreas, tá? Então deve ter alguma criatura nova por aqui, ó. É uma área montanhosa, uma área que eu nunca vi. Talvez tenha até a Ovis. O pessoal costuma comentar que as Ovis spawnam perto dos obeliscos, mas até agora eu não vi nenhuma. Cara, esse local é interessante, hein? Muito interessante. É como se fosse uma junção do obelisco verde com o obelisco... Calma aí. Do obelisco verde com o vermelho. O obelisco verde ele tem muita água, muita vegetação. E o vermelho tem muitas pedras, vamos colocar assim. Mas olha só. É um local interessante, inclusive, tá? Será que é interessante colocar uma base aqui, ó? Não é tão perto da ravina. O obelisco vermelho é muito perto da ravina, é extremamente perto. Então não vale muito a pena, porque como você sabe, né? Arcbugs não perdoa ninguém. E lá constantemente spawna dragão. Eu já vi alguns dragões spawnando lá. Mas aqui é um local interessante, ó. Bem interessante. Dá pra fazer umas arquiteturas legais por aqui. Tem que ver qual é o espaço que nós temos aqui, mas enfim. Eu tava pensando em morar perto de algum dos obeliscos, tá? Por quê? Pra ficar transportando criaturas pra entrar no boss com a Pokébola não é agradável. Então tem que morar perto do obelisco, porque assim o transporte é extremamente rápido e fácil. Eu não decidi ainda em qual obelisco eu morarei, mas provavelmente será próximo de um deles, até mesmo próximo do vermelho. Não precisa ser necessariamente diretamente no obelisco, apenas próximo é suficiente. A Ravina, eu não avistei ela ainda, mas ela está aqui em algum local próximo do obelisco. Por quê? Como eu disse para vocês, a Ravina ela ocupa praticamente um terço, um quarto da borda do mapa, então ela é bem extensa. Inclusive, a ponta da Ravina será o meu último local de parada hoje. Eu quero explorar metade do deserto. Por quê? Como vocês perceberam, quando eu fui andando no deserto, algumas criaturas foram spawnando do nada. É totalmente normal porque eu nunca pisei no deserto. Então essa aqui é a primeira vez que eu estou renderizando essa área do mapa. Inclusive, a partir de agora que eu estou dando espaço para renderização, quando eu voltar aqui possivelmente tenha muito mais recurso, muito mais verme da morte, muito mais criaturas. Então agora é a primeira vez que eu estou pisando aqui, então as criaturas estão spawnando e o jogo está se adaptando a esse novo pacote de expansão, vamos colocar assim, essa nova extensão do meu mapa. Cara, eu acho esse local aqui muito suspeito, ó. Tem uma ruína aqui. Esse local tá muito suspeito porque é como se tivesse um caminho para você seguir já. Eu sei que nesse mapa nós temos, se não me engano, são 3 cavernas. E eu tô achando que aqui tem uma caverna. Por quê? O local tá muito bem feito, ó. Como se tivesse uma caverna aqui. Eu vou dar uma olhadinha se não tem nenhum buraco aqui na parede. É, pelo visto não tem nada aqui, né? Eu estou vendo, não tem nada. Mas é um local realmente muito intuitivo. Como se tivesse um caminho pré-feito, algo do tipo. É, se tiver uma caverna aqui, eu não consegui ver por agora. Mas provavelmente eu descubro as outras cavernas da mesma forma que eu descobri a primeira, de maneira aleatória.
Estou bem curioso, inclusive já me custou algumas vidas. Tem um golem aqui, tem mais um golem ali virado a pedrinha. Está spawnando todo mundo junto aqui, os grupos estão brigando, então por enquanto está tranquilo. Mas depois tudo vai se ajustando e o spawn vai acontecendo de maneira um pouco mais separada. Olha só, acabei de pausar a gravação e eu não tinha visto aqui a ruína. Mais uma ruína aqui, ó. Eu já peguei, se eu não me engano, umas 5, 7 notas, não foi? Eu acho que foi. Eu quero tentar upar e, pelo visto, o Verme da Morte não dá muito XP. Assim como também o Golem não dá muito XP, o Verme da Morte não dá. Eu matei já 3, se eu não me engano, com o Tlacoléu e não consegui muita coisa. Até agora, não vi mais nenhum Verme da Morte. Pode ser que eu tenha azar, aquela vez que eu encontrei todos eles muito próximos, ou pode ser sorte também, né? A minha vida não está recuperando rápido porque eu não trouxe o Daedon, eu trouxe a Argentavis. Mas caso precise, eu jogo aqui no chão Argentavis, pego o Tlacoléu e vou embora. Para quem não sabe, a Pokébola ela não permite que você prenda a criatura quando está no meio do combate. Então, por exemplo, se ela estiver sangrando ou tiver com algum debuff, tem que esperar um tempinho para você conseguir pegar na Pokébola, porque a Pokébola dá invalidez, né? Deixa inválido a captura. Cadê a nota? Ah, fiz isso sem querer aqui na nota. Até agora, a única criatura que eu encontrei que eu não sabia que tinha aqui foi o Escaravelho e o Verme da Morte. Eu não tinha visto ainda, na verdade, né? Porque saber que tinha, eu sabia. O Verme da Morte é facilmente identificável, então não é tão problemático assim. Basta você ver um slime de areia submerso, nadando entre algumas aspas rapidamente, você já sabe o que é. E mais uma notinha pra conta. Eu não estou me preocupando tanto assim em pegar as notas pra upar o Tlacoléu, porque o Tlacoléu é uma criatura que eu utilizo bastante, tá? Olha só o som da lâmina. Eu não posso tomar dano. Aqui é a Ravina. Ah, que é o começo da Ravina. Vamos encostar aqui, calma aí. O meu Tlacoléu, ele não é muito rápido, como vocês podem ver. Mas pelo visto também o Verme da Morte não é lento não, tá? Olha só, mais um aqui na minha frente, ó. Calma aí, cadê a nota? Cadê a nota? A nota aqui, ó. Tá vendo? Ele não sai quando tá na pedra. Ele não sai na pedra. Tá vendo? Ah, beleza. Me contradizendo, né? Eu não posso brigar com o Verme da Morte porque eu vou ficar muito pouca vida. Extremamente pouca. Aqui, pelo visto, é o começo da Ravina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar renderizar essa área e tentar ver se tem um ovinho ou não. Realmente é algo bem problemático. Nós temos que tentar consertar alguns desses problemas aí, estudando como funciona melhor as mecânicas, de maneira natural. Cara, isso aqui é cativante, simplesmente cativante. Pode ser um problema? Sim, é um problema. Mas estudar a solução desse problema realmente me cativa. Não se preocupe, Ark, eu vou descobrindo como é que eu vou fazer os ovinhos spawnar. Opa! Cada mecânica nova que eu descubro aqui, meus olhos chegam brilham. É simplesmente incrível. É isso que nós queríamos. Olha só, aqui é uma área que eu não havia vindo ainda. Pelo visto, não tem tantos ninhos assim, ó, pelo que eu posso perceber aqui. Até poderia colocar aqui a Argentavis e depois dar uma olhadinha, mas eu quero evitar isso. Por quê? Tem grande chance de dar problema, porque como vocês podem ver, aqui essa área é uma área que é um pouco mais rasa. Então não é como as outras áreas da Ravina. Vocês podem ver que o chão tá bem próximo aqui, ó. O chão tá bem próximo, então não tá tão profundo assim. E provavelmente eles vão conseguir me ver, tá vendo? Com tranquilidade. Os ninhos que tem aqui não são muitos, mas é facilmente visível, ó. Facilmente visível. Interessante isso, hein? Mais uma notinha aqui. Eu acabei de dar uma olhadinha aqui. Nossa, já? Assim? Eu acabei de dar uma olhadinha aqui em quantos níveis o player upou. E por incrível que pareça, é extremamente pouco, tá? Acho que eu upei até agora só 2 níveis. Eu vou upar todos eles junto com vocês já já. Ah, tá. Olha só, essa área da Ravina eu realmente não tinha visto, ó. Da última vez que eu mostrei pra vocês, eu parei ali, ó. Vocês lembram? Eu parei naquela divisória. Então essa área realmente é uma área nova.
Como eu disse pra vocês, até agora eu não sei qual é a borda do mapa aqui, se é muito ou pouco, mas pelo que eu pude perceber, as dunas é maior do que eu esperava. Muito maior do que eu esperava. Eu fui até naquela parte lá no início, que tinha uma ruína bem no fundo, e não deu limite ainda, não cheguei na borda do mapa. Eu sei que no deserto nós temos algumas construções gigantescas, tá? Gigantescas. Mas pelo visto até agora eu não vi nenhuma delas. Cadê a notinha? Eu acho que até agora, aqui no deserto, eu não vi nenhuma ruína que não tinha nota. Eu realmente acho que é pouco provável de eu não ter visto alguma cidade aqui no deserto, tá? Tudo que eu consegui ver, eu dei uma olhadinha se tinha nota ou não. Eu estou upando aqui o máximo possível em dano. Já até passou de 800 já. Mesmo assim, eu não estou confiando muito não. Porque a questão da vida está bem baixa ainda. Cara, tem algumas dunas aqui no deserto que são muito fundas. Tem um relevo extremo, tá? Extremo. Dificulta muito ver o que tem além delas. Eu já esperava isso, mas tem algumas que é bem exagerada. Cadê a notinha que tem aqui? Opa, um velho... Meu Deus. Eu não posso tomar dano, não. Cara, a impressão minha, ou esse bicho parece diferente. A cor dele é diferente. Nossa, primeira vez que eu vejo essa animação. Cara, esse verme da morte tá diferente. Vocês viram que o slime tá pegando fogo? Calma aí. Esse verme da morte é diferente, tá? Eu vou tentar ver o nível... Nossa, que animação da hora. Vou tentar dar uma olhadinha no nível dele. Pra ver como é que tá. Da última vez, pelo que eu me lembro, era nível 1 e 25 de mil de vida. Eu acho que ele vai me seguir até aqui, ó. Então eu vou tentar esperar ele aqui. Nem precisa esperar, né? Que ele vai conseguir me alcançar. Vocês estão vendo que a altura das dunas aqui, algumas, é brutal, cara. Algumas dunas são muito altas, outras muito baixas. Então isso aqui dá um relevo interessante aqui no deserto. Pelo que eu percebi, as notas, elas são muito próximas umas das outras. Não é tão problemático assim. Eu não sei porquê. Acho que essa aqui é a primeira vez que eu vi isso. Que o slime desse verme da morte tá pegando tipo fogo, tá? Faíscas de fogo. Pelo que eu me lembre, os outros vermes da morte que eu vi, o slimezinho, né? Que é a mancha de areia. Eu não vi nenhuma faísca de fogo. Esse daqui parece ser diferente. Será que esse aqui é um verme da morte especial, algo do tipo? Oxi, ele tá vindo assim, ele não tá mergulhado. Estranho, hein? Estranhão. Ah, agora mergulhou. Esse verme da morte é diferenciado, hein? Esse aqui é uma ovelha negra, um bug na Matrix. Esse bicho aqui evoluiu com a natureza. Não tem lógica. Ele parece ser muito diferente no comportamento dele. A cor dele eu acho que é uma cor um pouco mais padrão. Eu vou tentar ver o nível dele. Os outros vermes da morte é tudo lerdão. Esse daqui já é diferente, hein? Esse aqui já é diferente. Eu vou tentar fazer com que ele saia. Sai da areia, sai. Olha só, a areia voltou ao normal já. Talvez a areia esteja um pouco diferente, porque aquela área era um pouco diferente. Vamos ver o nível dele. Rápido, rápido. É 20 mil de vida, tem menos vida que o outro. Ah, realmente a areia, ó. Vocês podem ver, a areia, ela tem uma distinção na aparência, dependendo do lugar. É pouca vida, ó. Eu fiquei impressionado porque a cor dele é diferente. Vocês estão vendo? A cor desse verme da morte é diferente, ó. Ele é meio marrom, alaranjado. Pera aí, esse bicho mudou de cor. Esse bicho mudou de cor, ele é assim mesmo. Eu não tô me lembrando muito bem. Eu acabei de matar alguns, mas esse daqui tá um pouco diferente, ó. A cor dele tá um laranja, um pouco vívido, laranja, preto. Será que a cor do verme da morte muda, dependendo da área? Pérola negra e chifre. Cara, será que eles mudam de cor dependendo da área que eles spawnam? E será que o drop também muda dependendo da área que eles estão? Eu achei um pouco estranho, por quê? Como vocês viram, a areia agora há pouco estava preta. Vocês viram que a areia estava preta. Anteriormente a areia estava soltando faíscas. E depois a areia estava normal, a cor padrão. Já chegamos aqui praticamente no objetivo, que no caso é a borda da ravina. Nós percorremos um grande percurso hoje utilizando aqui o Tlacoléu, uma criatura simplesmente magnífica.
Upei bastante o Tlacoléu, como vocês podem ver, só que eu acho que eu vou ter que upar um pouco mais. É aqui mesmo. Um pouco mais de vida. Aqui nós temos o Coliseu e uma cidade, porém eu não vou explorar isso aqui hoje, porque isso aqui vai levar muito tempo, porque eu quero explorar cada detalhe que tem aqui, cada notinha de exploração que tem aqui, eu quero pegar. Então por hoje vamos chegar aqui apenas nessa ponte da Ravina, porque já é aqui, ó, a ponte da Ravina já é aqui. E eu fiquei muito na dúvida em questão do Verme da Morte. Eu vou dar uma olhadinha depois na gravação, mas eu acho que o Verme da Morte tinha cor diferente e também tinha vida diferente. Pra quem percebeu isso aí, comente, porque eu acho que realmente tinha uma cor diferente no Verme da Morte. E também tinha aí, olha só, um dragão. Aí eu já não encaro não, tá? Porque minha vida tá muito baixa. Matar o dragão não é problema, mas a vida baixa é um problema. Vamos ver qual é o nível e a vida. Podia matar, mas tô com pouca vida. Inclusive eu preciso matar alguns pra não conseguir as garras dele, né? Até perdi o raciocínio aqui. Mas enfim, o Tlacoléu vai ter que upar um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de melee. Eu acho que eu upei aqui no máximo uns 4 níveis. Anteriormente eu estava com 2, depois com 3 níveis. Talvez eu upei mais um pouquinho. O Verme da Morte eu tenho que ver se ele tá diferente ou não. Eu vou dar uma olhada na gravação depois pra mim ver. Eu acho que o drop do Verme da Morte é um drop aleatório. Não está relacionado propriamente com a cor dele. Provavelmente não, tá? A cor não influencia no drop. Pérola Negra, Anglergel e Sangue. Então o Verme da Morte é bem interessante, além do chifre que ele também dropa. Aqui é a ponta da Ravina, então hoje ficaremos por aqui, tá? É um local bem interessante. E agora eu quero dar uma olhadinha no futuro na Ravina, para ver se realmente mudou alguma coisa lá. O principal objetivo hoje de eu renderizar toda essa área é influenciar diretamente na Ravina. Então é por isso que eu explorei toda essa área que está relacionada com a Ravina, né? Para ver se vai melhorar alguma coisinha ou não, tá? Então eu quero ver como é que vai ser. Apenas 3 níveis, vamos chegar ao nível 99 e finalmente temos muitos pontos de engramas e podemos aprender mais algumas coisinhas. Apesar que nível 100, né, já estou praticamente nível 100 e não tenha nada que eu não possa fazer. Tá vendo? Não tem muita coisa que eu possa fazer além disso, não. Hoje foi uma aventura simplesmente magnífica, magnífica. Eu consegui descobrir muita coisa nova. Agora só preciso de um tempinho para conseguir digerir aqui na minha mente e começar a simplesmente dominar essas dunas que não tem ainda um caçador. Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.